Obrigado aí, pessoal, pela presença, né? Primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de evento. Eu, pelo menos, nunca tinha dado uma aula ao vivo, né? Via YouTube, via Zoom, muita tecnologia para mim aqui. Mas está tentando mudar, tentando fazer essa coisa, e se der certo, a gente vai fazer aí diversas vezes, né? Esse tipo de conteúdo, tá? É isso aí. Então, agradecendo aí a galera que tá interagindo, está participando. Bom, a ideia aqui, pessoal, é a gente fazer uma aula bastante dinâmica, né? Eu vou já passar alguns slides introdutórios aqui para vocês e também vou falar, obviamente, do tema da aula, né? Que são dados econômicos no R, como que a gente pode fazer uma análise, né, de alguns dados. Eu vou dar alguns exemplos de como que a gente pode usar o R para isso. E aí, para começar, em algumas chamadas, né, que a gente fez, eu fiz aqui, a ideia foi o quê? Olha, tem gente ainda que ainda trabalha com diversos programas, né, etc. E por que não usar uma ferramenta um pouco mais poderosa para fazer análise de dados? Seja o profissional de economia, seja o profissional de ciências sociais, de engenharia, cientistas de dados e por aí vai. Então, aqui o público é bastante amplo, então a ideia é ver como que a gente pode usar o R para esse tipo de solução. E aí, para começar, vou dar um share screen aqui, né? Compartilhar minha tela, mostrar para vocês aí um pouco do que eu trouxe aqui para vocês. Acredito que já estejam vendo a minha tela, né? E a apresentação é essa aí. Para quem ficar até o final da aula, a gente vai disponibilizar tanto os scripts quanto os slides, né, dessa aula. Então, aconselho vocês a ficarem até o final. Bom, a aula de hoje, então, é Dados Econômicos no R, primeira aula ao vivo aí da Análise Macro, nosso canal do YouTube, lá no Instagram. Segue a gente, que a gente vai trazer bastante novidade aí nas próximas semanas. E o plano de voo para essa aula é o que está aí na tela, né? Eu vou falar um pouco sobre mim, né, para quem ainda não me conhece, um pouco sobre análise macro, o trabalho que a gente vem fazendo aí nos últimos 5 anos, e a gente vai motivar a aula com o que eu chamo de ambiente de trabalho clássico de um economista, de um analista de dados. E, obviamente, vou mostrar por que a gente pode adotar o R, né, uma solução um pouco mais sofisticada para esse tipo de trabalho. E trouxe aqui alguns exemplos de como que a gente pode implementar no R, tá bom? Sigam mandando aí o feedback, ver se está legal o ritmo da aula, faz tempo que eu não dou uma aula ao vivo, né? Pandemia, etc. E também nunca tinha dado uma aula desse tipo aqui. Sigo olhando aí os feedbacks de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu tenho o bacharelado e o mestrado em economia lá pela saudosa Federal Fluminense e também sou especialista em data science, né? Acabei me especializando em data science, sócio fundador da análise macro desde 2015, né? A gente criou essa empresa aqui. Já tive experiência em um monte de coisa na área de telecom, energia elétrica, consultoria financeira, consultoria macro, mas atualmente estou me concentrando aqui em levar a análise macro para o país, né? E em breve, né, Felipe, para o mundo também. Também faço palestras, né, sobre análise de dados, sobre data science e também sobre outros temas relevantes. Para quem quiser conferir meu portfólio completo, é só acessar esse site que está aí na tela, vitorvilla.github.io. Traz maiores informações sobre mim, sobre a minha atuação. Sobre a análise macro. A análise macro é um sonho aí que a gente acalentou durante bastante tempo, né? Eu tinha um blog há mais de 10 anos, fazia exercícios econométricos lá, tinha uma galera que me seguia e muita gente pedia curso específico, como é que você faz isso e tal. E aí deu aquele start, né? A gente começou a ofertar curso lá em setembro de 2015. Com uma pegada muito
muito assim, getting real, né? Acho que a teoria é legal, é importante, mas ela não pode estar dissociada da prática, né? O aluno, o professor, o profissional de mercado, saber analisar dados. E aí a gente criou essa empresa num momento que ninguém falava de data science, ninguém sabia muito bem o que era R, as pessoas estavam mergulhadas lá no Excel, no Envios, no Stata, etc. E a gente quis fazer parte dessa revolução que hoje eu acho que está bastante madura, seja no Brasil, seja no mundo, que é mostrar para as pessoas que os dados, né, são importantes, né? Seja em economia, seja em outras áreas do conhecimento. E aí, para ter acesso, né, a essas bases de dados que só fizeram crescer nos últimos 5, 6, 7 anos, você precisa dominar algumas ferramentas, né? Ferramentas que cobrem lá as etapas de coleta, tratamento, análise e apresentação de dados. Eu costumo brincar que, hoje em dia, as pessoas precisam dominar essas 4 operações, né? Ao invés de aquelas 4 operações tradicionais lá da matemática, cada vez mais os profissionais vão ter que dominar essas 4 operações. E até o final da aula, acho que vocês vão decorar isso, que é o quê? Saber coletar o dado, seja ele onde ele estiver, saber fazer um tratamento desse dado, né? Transformar de nível para variação, fazer uma média móvel, acumular em 12 meses, por aí vai, construir uma análise desse dado, seja através de um modelo ou uma análise dos próprios dados, que a gente chama de análise exploratória de dados, e apresentar isso num formato que seja legível, né, para o teu cliente, para o teu gestor, seja um Shine, né, um sitezinho na web, um dashboard, uma apresentação como essa aqui que a gente está fazendo, e é basicamente isso que a gente faz na análise macro. E aí a gente tem alguns produtos para ofertar isso para o mercado. A gente tem cursos que são ofertados lá de maneira online, né? A gente abre turmas de forma regular via o nosso site, analisemacro.com.br. A gente também oferece cursos customizados, né, na modalidade in company, que atendem, desculpa, determinadas necessidades das empresas. Também damos consultoria, né, de análise de dados, e temos um produto que eu gosto bastante, vai sofrer uma remodelação aí no final do ano, está trabalhando intensamente nisso, que é o nosso xodó aqui, o Clube do Código, onde a gente compartilha lá códigos de exercícios que eu faço aqui ao longo das semanas. Tá bom? Então é dessa forma que a gente atende aí o mercado. Curso, consultoria e o nosso Clube do Código. Para quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, segue lá a gente nas redes sociais e também visita o nosso site. Bom, mas vamos lá, né? A aula de hoje é isso daí. A gente quer superar essa foto que está aí na tela, né? O ambiente clássico, né, de um economista, de um analista de dados, envolve diversas ferramentas, né? Geralmente a pessoa abre lá um Envios, um Stata, um SPSS, por aí vai, faz uma análise estatística ali, gera um output, vai para o Excel, para uma planilha de Excel, ou vice-versa, né, do Excel para esses programas, e desses programas constrói lá uma apresentação num PowerPoint da vida. Então, são vários programas, né, para lidar com esse tipo de dado. E isso daí tem sido superado, né? Tem sido superado no mundo todo, principalmente nesse mundo de análise de dados que a gente vive. E eu vou dizer por quê. Existem N motivos, né, para a gente superar esse ambiente aí de multiprogramas para um único programa. Mas talvez os dois motivos mais interessantes primeiro, né, você conseguir aumentar a tua produtividade. Você consegue automatizar tarefas e sai daquele mundo point-click, né, ficar apontando e clicando. Uma vez que você consiga lá criar um script que automatiza uma tarefa, vai estar lá, vai estar bonitinho, vai estar feito, e isso daí tem diversos impactos. Tem impacto na tua produtividade e também na que a gente chama hoje em dia, né, de reprodutibilidade do trabalho. Qualquer pessoa que lê aquele script vai conseguir resolver e replicar o teu trabalho. Isso tem enormes impactos, seja no dia a dia de uma empresa, seja no dia a dia de um estudante, ou mesmo para um professor que está fazendo um paper lá
e quer que aquela pesquisa dele alcance o máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, esse mundo aqui, né, de N programas está cada vez mais sendo abandonado por profissionais sérios, pesquisadores sérios e mesmo os estudantes sérios que querem produzir uma monografia, querem produzir uma dissertação, uma tese de mestrado. E aí, por que usar o R, né, para substituir esse mundaréu de programas? Bom, eu tenho algumas razões aqui, né, que eu acho que são as razões mais interessantes para fazer essa migração, para fazer essa mudança, e eu trouxe para vocês aqui, ao contrário de outras linguagens, de outros ambientes. Talvez aí a grande vantagem do R se chame RStudio, né, uma IDE que é bastante poderosa e ela justamente consegue integrar aquelas 4 operações que eu chamei a atenção de vocês lá atrás. Ou seja, você consegue coletar o dado, seja onde ele estiver, numa planilha Excel, num site, numa API, por aí vai. Você consegue fazer o tratamento desse dado, né, num scriptzinho que você está construindo ali. Você consegue fazer uma análise gráfica, consegue gerar um modelo e, obviamente, fazer a apresentação desse dado no mesmo ambiente, sem ter que ficar abrindo o Stata, o eViews, o SPSS, o Excel e o PowerPoint. Você integra tudo num único ambiente, num único documento, que é basicamente o que a gente vai tentar mostrar aqui nessa aula. Tá? À medida que vocês forem avançando, né, nesse processo, cada vez mais vocês vão evoluindo para um ambiente que você tem um processo completamente automatizado de análise de dados e que você consiga aí, aumentar a tua produtividade e tornar o teu trabalho mais reprodutivo. Tá? Essa talvez seja a grande vantagem. Existem outras, né? Como, por exemplo, a existência de uma comunidade bastante grande e bastante entusiasmada que compartilha conhecimento o tempo todo, em fóruns, em listas, em sites, em blogs e por aí vai. Isso gera diversas externalidades. Talvez a mais interessante delas é que modelos muito avançados, que estão na fronteira do conhecimento, são disponibilizados de forma bastante fácil, via um pacote, né, que eu já vou falar daqui a pouquinho mais precisamente o que é isso, em que você lá, mesmo sendo um aluno, um estudante de graduação, você pega a documentação daquele pacote e você já tem acesso lá às funções e aquele modelo mais sofisticado possível. Coisa que em outros programas, né, programas proprietários, talvez você não tenha acesso com a mesma velocidade. Então, isso daí, para mim, é uma grande vantagem que estou aqui trabalhando com ensino e com consultoria. Uma outra vantagem, óbvia, né, principalmente em relação a licenças caras, como o MATLAB, por exemplo, é que o R é gratuito, ele é open source. Então, você não precisa comprar lá uma licença de 3, 4, 5 mil dólares para poder instalar o teu programa na tua máquina. Não, você vai lá numa URL, baixa o R, baixa o RStudio, pronto. Você não paga nada a ninguém. Uma outra vantagem, que hoje o R, né, ele já tem quase 15 mil, se não me engano, bibliotecas ou pacotes, que são o quê? São conjuntos de funções voltadas para resolver um determinado problema. Em várias áreas, em estatística, econometria, finanças, machine learning, visualização, importação e tratamento de dados. A gente vai ver algumas dessas bibliotecas na aula de hoje. Tá? E aí você pode fazer tudo que você quiser. Além disso, obviamente, o R também é uma linguagem, você pode criar suas próprias funções para resolver problemas específicos que você tenha no teu dia a dia. Ok? E, para terminar, também é uma forma bastante importante, hoje em dia é algo bastante consolidado dentro do R, dentro da comunidade R, que é você ter ferramentas bastante poderosas para comunicar os teus resultados. Não adianta você fazer uma análise de dados incrível lá no teu script e você não conseguir comunicar isso de forma adequada para o teu cliente, para o teu gestor, para quem te segue aí no teu dia a dia, no teu trabalho. Então, produzir resultados é bastante importante, tá? Então, hoje o R tem ferramentas, né, de visualização, como o ggplot2, o Shine para produzir lá web service,
sites no web, tem o R Markdown também para produzir documentos em PDF, que é basicamente o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Ou seja, você tem ferramentas aí bastante poderosas para comunicar os seus resultados. Então, por todo esse conjunto aqui de coisas, né, que eu digo que o R hoje é uma excelente ferramenta para começar, para quem nunca viu uma linguagem de programação, começa e abandona isso daqui. Esse montaréu aí de programas, você consegue integrar tudo no mesmo ambiente, tá bom? E aí, chega de preâmbulo, né? A gente vai à prática agora. Vamos começar aqui a nossa brincadeira, né? Vou mostrar aqui alguns exemplos de como que a gente pode analisar dados, né? De como que a gente pode fazer exemplos práticos, né? Voltados, nesse caso, na aula de hoje, para dados econômicos, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos, como a gente viu lá no planinho de voo. Bom, primeiro exemplo aí, vamos supor que vocês queiram lá coletar dados de inflação lá do Sidra e IBGE. Para quem não conhece, o Sidra IBGE, né, é um site lá do IBGE, esse sitezinho aqui, né, em que você tem lá todas as bases de dados, né, do IBGE voltadas para dados macroeconômicos, né? Então, você tem dados de inflação, dados de PIB, da PNAD contínua, PMS, né, pesquisa mensal de serviços, etc. E aí, bom, tem os dados, estão todos disponíveis nesse site, ainda tem outros sites de terceiros, como o IPEA Data, o Banco Central, que você poderia lá pegar os dados de inflação, né? Qual estratégia você que está ouvindo aí a gente e vendo, né, usaria para coletar esses dados? Comente aí no chatzinho, né? Talvez ir lá no site do Sidra, né, do IBGE, baixar lá uma planilha, um arquivo CSV, uma planilha XLS, abrir a planilha, produzir um gráfico. Será que vocês fariam isso? Pode ser, talvez lá, se você tiver nesse mundo aqui, né, de vários programas, provavelmente é a estratégia que você vai fazer. Se você tiver acesso a uma base de dados paga, né, como a Bloomberg, outra como Macrodados e por aí vai, você vai lá nessa base de dados, pega e já ali talvez faça um gráfico, tá? Existem algumas estratégias. Vou mostrar aqui para você como que eu faço no meu dia a dia, né? Meu dia a dia, o que eu faço? Eu pego lá um pacote, como eu falei, né, pacote ou bibliotecas são conjuntos de funções, e aí eu uso lá uma dessas bibliotecas para a gente poder pegar lá os dados. Nesse caso específico do Sidra IBGE, tem um pacote chamado aqui Sidra R, tá? Que é lá um pacote para justamente pegar lá os dados do IBGE. E aí a gente carrega aqui, né? Eu mostrei aqui nos slides o código, isso aqui é um código de R, tá vendo aí? E aqui tem o output do código. O que esse código está fazendo? Vamos por parte. Está nos slides aqui, mas eu também vou mostrar ele no nosso famosíssimo RStudio. Já para vocês, para quem nunca viu, né, se ambientar aí com o RStudio. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, um scriptzinho, está salvo aqui, e ele faz uma análise da inflação, né? Estava tendo um debate no Brasil se a inflação estava ou não estava controlada, que a gente está tendo aí um repique, né, na inflação de alimentos. O pessoal está falando aí que vai no site e baixa na mão, né? Aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de ter acesso direto, né, automático, aos dados lá do site do Sidra IBGE, que eu abri aqui só para mostrar para vocês. Se a gente já tivesse esse scriptzinho criado, que é o que eu tenho, né? Eu tenho N scripts aqui criados já na minha base de dados, não precisaria nem entrar lá no site, já baixaria aqui direto. Então, esse scriptzinho, eu produzia para fazer lá, até eu escrevi um postzinho, que está lá no nosso blog, na analisemacro.com.br/blog. Sigam o nosso blog, que eu costumo produzir bastante material lá aplicado. E aí produzir esse scriptzinho para fazer essa análise. Será que a inflação está controlada no Brasil ou a gente está tendo um descontrole, né? Então, para começar, a gente vem aqui e carrega os pacotes.
dou um library Sidra R, né, com Ctrl Enter, carreguei. Também carrego outros pacotes aqui, que são pacotes para fazer o tratamento dos dados, né, que é o Tidyverse, que é um conjunto de pacotes. Tem um outro pacote aqui que é do meu amigo Renato Lerip, ele que produziu esse pacote, está disponível no GitHub, como fazer para baixar, está nos slides, quem ficar até o final vai ter acesso. Dou um Ctrl Enter também. E tem aqui também o BETS, que é um outro pacote para pegar dados lá do Banco Central. Nessa aula de hoje a gente não vai olhar isso não, mas deixei aqui no script. Então, primeira coisa aqui é esse endereço maluco aqui que vocês estão vendo, que eu selecionei aí, que está na linha 12. De onde vem esse troço aqui? Esse troço aqui vem lá justamente do site do IBGE. A gente pegaria aqui, ó, a tabela 1737, que é a tabela que faz referência lá ao IPCA. Vim aqui, né, em pesquisar, e ele entra aí na tabelinha 1737, que é a tabela do IPCA. E aí, selecionaria isso aqui, ó, número índice, que eu só quero o número índice, selecionaria todos os meses disponíveis, Brasil, viria nesse linkzinho aqui, né, e pegaria a partir dessa barrinha aqui com um Tzinho. Esse é o endereço que eu coloquei aqui, tá? Uma vez que a gente faça esse endereço, eu passo o meu código com a função getSidra. Isso aqui se chama uma função, né? Para quem quiser saber mais sobre ela, é só dar uma interrogação aqui, getSidra, e ele vai mostrar sempre a documentação aqui do R, né? Ele traz aqui o nome da função, de qual pacote que ela e traz aqui uma descrição da função, né? Então, é basicamente essa documentação. O pessoal está perguntando aqui se pode usar o RStudio Free. Sim, o RStudio, tanto o R quanto o RStudio, como eu falei lá no início, né? São programas gratuitos, né? Você tem uma versão paga do RStudio, mas ela é mais voltada para a empresa, para quem quer uma maior performance. Para o usuário final, né, no nosso caso aqui, você pode usar versões totalmente gratuitas, tanto do R quanto do RStudio. Tá? Então, a gente está usando essa função, e aqui no argumento API, o nome disso é argumento, né? A gente coloca esse endereço aqui. Tá? E aí, com isso daqui, eu selecionei, quando eu faço isso aqui, ó, seleciono, ele vai rodar para mim só essa parte do código, tá? Fazendo isso, dou Ctrl Enter, e apareceu aqui no environment, mágica, ó, um objeto chamado IPCA, com 489 observações de 11 variáveis. Vou dar um view aqui, né, para a gente dar uma olhada nesse objeto, para ver o que a gente pegou lá no site do Sidra IBGE. Reparem que como se fosse uma planilha, né, lá do Excel, e ele traz diversas informações, tá vendo? Tem aqui, ó, nível territorial, código Brasil, variável, mês, e aqui está o valor. A gente quer basicamente duas colunas, tá, pessoal? A gente só quer a última coluna, que é o valor lá do número índice do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que a partir desse número índice a gente vai construir o quê? A inflação. A gente quer isso e a gente quer essa coluna aqui de datas, né? Que é a nossa coluna lá também. Para a gente gerar um gráfico, a gente precisa de uma coluna de datas. Aqui é uma série temporal, né? Uma série temporal com frequência mensal. Então, a gente precisa basicamente dessas duas. Todas as outras colunas a gente não precisa. Então, o que a gente vai fazer basicamente com aquele código que eu coloquei aqui é fazer o quê? O tratamento desses dados, é limpar. Tá? Então, vamos uma de cada vez. Eu estou usando aqui um pipe, né? Que é um códigozinho para facilitar
quando a gente está codando, né, a sequência dele e torna mais legível, né, a sequência de tratamento dos dados. Então, sobre o meu objeto lá IPCA, eu agora vou usar essa linha 14 aqui, né, a função mutate. Essa função mutate, ela vai criar uma nova variável chamada date. E essa nova variável date é basicamente os dados lá de datas, né? Nesse formato aqui, YM, que é o quê? O ano e o mês, tá? Então, se a gente rodar só essa parte do código aqui, Ctrl Enter, e der um view lá de novo, IPCA, vocês vão ver que na última coluna aqui, ó, ele criou uma coluna de datas. Então, tem as datas aqui, desde lá de dezembro de 1979, que a gente tem esse número índice lá do IPCA, tá bom? E agora a gente pode completar o código. Aqui eu ainda chego a renomear, né, aquela coluna valor lá, eu coloco como índice, e aqui vem a parte mais interessante. Ó. Também com a função mutate, eu crio o que a gente chama de inflação, que é a taxa de crescimento do nível geral de preços. O que é a inflação? Né? Aqui a gente tem duas variáveis de inflação. A gente tem a inflação mensal, que vai ser o número índice em T, contra o número índice em T-1. E aí a gente usa a função lag aqui para pegar lá exatamente o índice em T-1. Então, a gente cria com isso a inflação mensal e a gente cria também a inflação anual, que é a inflação acumulada em 12 meses. Pega o índice em T contra o índice em T-2. Tá? E, por fim, eu seleciono aqui só o que eu quero, né? Eu não quero todas aquelas colunas, só quero algumas. Quero aqui a variável, a coluna date, de datas, a coluna índice, que é o número índice do IPCA, coluna inflação mensal e a inflação anual. E transformo isso também num negócio chamado Tibble, que é um data frame um pouco mais rebuscadinho, mais interessante, que traz mais informações. E aí, rodando todo esse código, né, a gente chega ao nosso IPCA bonitinho aqui, tá? Então, vocês verem aí, ó, ele tem aqui, ó, é um Tibble, né, 489 linhas e 4 colunas. Coluna de datas, o número índice, a inflação mensal e a inflação anual. Aqui está NA, né, Not Available, porque as primeiras observações você não vai ter lá a inflação acumulada em 12 meses. Então, se eu der um tail aqui ó, no console, vocês vão ver lá a inflação de agosto. Ó, o número índice em agosto, inflação em agosto, a inflação mensal foi 0,24%, e a inflação acumulada em 12 meses, ela está em 2,44%. Ou seja, não me parece, né, que exista aí, né, uma inflação alta no Brasil, porque está até abaixo, né, daqueles limites lá da meta de inflação. Então, é dessa forma. Reparem que é uma coisa bem mais interessante do que você vir aqui no site, fazer o download de uma planilha, abrir lá o Excel e depois, só depois, você fazer um gráfico. Com isso daqui, a gente já pode imediatamente usar a função ggplot2, ó, x igual, no x aqui eu boto date, no y eu boto, por exemplo, a inflação mensal, coloco aqui uma linha, né, G-online, e dou Ctrl Enter, e a gente produziu o nosso primeiro gráfico, ó, tá vendo? Mágico, ó, saiu um gráfico aqui. Ó. Dou um zoom aqui para vocês verem melhor. Essa aqui é a tragédia dos anos 80, tá vendo? Inflação mensal de 80%, coisa linda de ver. Né? Os desenvolvimentistas gostam disso aqui. E a partir de 1994, né, que tem o Plano Real, a gente vai para uma série que a gente chama lá de série estacionária. Para quem quer conhecer, né, não entende esse tipo de linguagem, dá uma olhada lá nos nossos cursos de macroeconometria. Mas isso aqui ó, é a nossa inflação. Repare que desde lá de 1979, né, a gente pegou
o número índice em dezembro de 79, então o primeiro dado que a gente tem é janeiro de 1980, que é justamente aqui, ó, o início do nosso data frame. O primeiro aqui NA, né, não tem inflação, e o segundo já tem. Esse gráfico aqui, para a gente, né, ele não informa muita coisa. Né? Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente dá um filter, IPCA, date maior de 2000, sei lá, 2016, por exemplo, bota um pipezinho, tira esse IPCA daqui e a gente gera aí um gráfico mais interessante. E aí você tem a inflação, né, desde lá de 2016. Pode gerar também, ó, gerar um bar aqui, stat igual ident. E aí também gera um gráfico de barra. Fica mais bonito, né? Pode mudar a cor. Tudo isso aqui, pessoal, são funções, né? Que você vai usando argumentos dentro dessas funções, tá? E aí, à medida que você for codando, você vai produzindo resultados diferentes. Repare o seguinte, né? E agora vem a mágicazinha aqui. Isso daqui é um arquivo do tipo .r. O arquivo que gerou aquele PDF que a gente estava olhando lá é um arquivo do tipo RMD, tá? No final, eu vou ensinar vocês a gerar esse PDF aqui, tá? Que é basicamente o produto, né, da aula de hoje, é como gerar uma apresentação automática, né, que pega lá o dado no Sidra IBGE, faz um tratamento desse dado, gera um output, gera um gráfico e produz aí um trabalho, uma apresentação para uma faculdade, para um cliente, para um gestor, etc. Tudo de forma automática. Eu acho que isso traz bastante aumento de produtividade para todo mundo. E aqui, seguindo então a nossa aula, a gente viu lá o scriptzinho, né, no RStudio. Esse aí é o gráfico que eu coloquei, ó, tá vendo? É o gráfico que eu gerei lá com vocês no RStudio. O gráfico está aqui direto num PDFzinho, numa apresentação, fazendo também um filterzinho aqui a partir lá de 2016, tá? Obviamente que aqui eu fiz um gráfico bastante rápido, né? Só para apresentar, mas poderia melhorar, colocar um título, fazer um gráfico de barra, etc, etc. Tá bom? Ficar um gráfico bonitinho como esse daqui, ó. Se eu rodar esse script completo aqui, ó, selecionar tudo só para vocês verem, ele vai demorar um tempinho aí, porque ele pega dados lá do Banco Central, daqui a pouco ele sai aí. Mas pode gerar um gráfico mais bonitinho, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, ó, eu peguei aqui, rodei todas as linhas desse script para ele produzir um gráfico como esse aqui, tá? Esse gráfico aí é um gráfico que eu botei lá no post, né, do blog. Ele traz a inflação cheia, que é aquela primeira inflação que a gente pegou, pega a média lá dos núcleos, né, do Banco Central, e coloca aqui, coloca também a meta de inflação, que é essa linha preta, e também eu coloco aqui um subgrupo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é a alimentação no domicílio. Né? A gente está tendo um repique inflacionário justamente nesse subgrupo lá do IPCA. Para quem não tem a menor ideia do que eu estou falando, dá uma olhada no nosso curso de análise e conjuntura usando R. Isso aí eu explico tudo detalhadamente lá no nosso curso de análise e conjuntura usando R, em que você aprende justamente a lidar com esses dados econômicos. Eu vou falar muito desse curso na nossa aula também. Tá, então aqui, ó, reparem que a inflação está abaixo do limite inferior da meta. Então, não me parece que exista descontrole de inflação no Brasil. Ok? Bom, na sequência, né, a gente também pode pegar lá a inflação anual. Né? O que é a inflação anual? A inflação anual é aquela inflação acumulada em 12 meses.
Para produzir essa inflação acumulada em 12 meses, a gente criou aqui, tá vendo? Na linha 17, a gente pegou lá o índice T contra o índice T menos 12 e viu lá a inflação acumulada em 12 meses. Para fazer um gráfico dela, o meu código aqui ó, de 3 linhas ele já está feito, né? Eu basicamente tiro aqui a inflação mensal e boto lá a inflação anual. E aí rodo aqui, Ctrl Enter. Não, aqui está com barra, né? Aí já não é tão legal para mostrar. Vamos botar um G online aqui. Size igual a 0,8. Ctrl Enter. E aí a gente gerou aqui, ó. Repare que a gente teve aqui uma inflação bem alta, né, lá em 2016, de 2 dígitos, né? E ela lentamente foi convergindo aqui para valores menores, né? Graças, obviamente, à recessão que a gente está vivendo e também um grande trabalho do Ilan Goldfein, que ele fez lá à frente do Banco Central. Então, assim, por todas as métricas, a gente vê que a inflação está controlada no Brasil. Tá? Mas o detalhe aqui, né, obviamente que a gente está dando apenas um exemplo, né, é que a gente está pegando, né, os dados lá de um site do Sidra e IBGE, que vocês viram aqui, sem nem precisar abrir o site, sem nem ter nenhuma outra interação. Obviamente, se você faz uma vez, fica salvo no teu script, quando você precisar rodar de novo, por exemplo, saindo lá a inflação de setembro, eu não vou nem precisar pegar aquele endereço que eu coloquei aqui. Eu vou simplesmente rodar o meu script e gerar esse gráfico aqui atualizadinho, tá? Então, essa que é a ideia, né? Você está automatizando, né, o teu processo de coleta, tratamento e apresentação, nesse caso, né, visualização de dados, sem precisar toda hora estar tendo que atualizar teus dados, rodar teus dados. Essa aqui é a grande vantagem de um ambiente, né, como o R e o RStudio, tá? E é basicamente isso, né, que a gente vê lá nos nossos cursos aplicados de R. Como eu comentei lá, pessoal, aqui, né, a gente também pode pegar os componentes, né, do IPCA, né, que a gente aborda lá no curso de análise de conjuntura usando R. Ao final, aí, vocês podem dar uma olhada lá no programa, na ementa, e ver tudo que a gente vê nesse curso. Os subgrupos aqui do IPCA, né? O IPCA ele tem 9 grupos, né? E ele tem subgrupos, né? Mais de 50, 19 subgrupos, desculpa. E aí você consegue lá olhar, né, os subgrupos do IPCA e também pegar aqui os dados diretamente. Nesse caso específico, né, houve uma mudança lá da POF, né, Pesquisa do Orçamento Familiar, então você tem que pegar 2 séries, né, para construir uma série longa aqui. É basicamente isso que eu faço nesse código que está no slide aí. Eu pego lá a tabela 14 e 19, que eu ensinei lá no início da aula, né, e pego também a tabela 7060, que aí eu pego a POF 2017 e 2018 e pego a POF anterior também. E só o subgrupo lá, alimentação no domicílio, que eu quero ver como está se comportando, né, a inflação nos domicílios, para ver se tem, de fato, alguma mudança. Como eu já mostrei, né, nesse gráfico aí, de fato, existe aí um aumento, né, da inflação. Mas vamos rodar aqui só para esse subgrupo. Linha 70, linha 73, ó, como eu falei, eu estou pegando 2 séries, né? 2 POFs. E aqui na linha 76, eu junto as duas. Eu pego uma função lá do pacote deploy-r, que é a função full join, e junto esses 2 datasets. Beleza? E aí aqui depois eu faço a mesma coisa, né? Crio lá uma coluna de datas, né? Com a mesma forma que eu fiz lá em cima. E na linha 78 aqui, eu estou usando, né, o pacote lá do meu amigo Renato Lerip, a função acump, que é basicamente para acumular, né, em 12 meses, a variação mensal lá desse subgrupo. Feito isso, seleciono as colunas que eu quero,
E aí eu vou ter aqui, ó, um objeto, a lindon, que ele tem aí a inflação acumulada no subgrupo alimentação no domicílio. E aí a gente, de novo, né, pode usar aqui, fazer um gráfico. Bota aqui date, y, inflação 12 meses, G online, Ctrl Enter, gerei um gráfico aí. De fato, né, tá tendo aqui um repique, né, um aumento aqui na margem, né, no período mais recente, da inflação no domicílio, né? E aqui tem várias causas, tá, pessoal? Obviamente eu não vou entrar na discussão de conjuntura, né? Apesar de gostar bastante, mas tem várias causas. Tem um aumento lá dos commodities, tem um aumento dos preços no atacado, tem uma maior demanda também por causa da pandemia, enfim, tem alguns fatores aí que têm gerado esse aumento da inflação na margem, né, no curto prazo. Mas inflação, né, por definição, é um aumento persistente e generalizado de preços, né? E aumento de um grupo específico não é inflação, né? Apesar, obviamente, de alguns grupos, né, principalmente os mais pobres, sentirem mais aumentos em determinados grupos, né? Feita essa ressalva, né, a gente continua aqui a nossa aulinha. Ok? Então, a gente pegou o dado lá de inflação, pegou o dado de inflação no domicílio, vocês viram aí exatamente como criar essas coisas todas usando o R. Tá? Teve uma pergunta aqui que eu vi, passando o olho aqui no chatzinho, sobre coleta de dados. Né? Aqui a gente está pegando dados de uma API lá de um site do Sidra e IBGE. Mas o R, ele tem pacotes, tem funções específicas para você pegar dados de tudo quanto é lugar, seja uma planilha Excel, seja um TXT, fazer web scraping. Tem um conjunto também hoje bastante poderoso de ferramentas para você coletar dados de um site. Você pode pegar até uma tabela, tem um exemplo lá no Clube do Código que eu faço isso. Pegar uma tabela de um PDF e extrair aquela tabela para o R, tá? Coisa maravilhosa, né? Como é que você vai fazer isso na mão? Imagine você, teu gestor te deu um PDF aí e mandou você extrair uma tabela de um PDF. Como é que você faz isso? Né? É possível, né, com o R, fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem o quê? Tem diversas formas de fazer isso. A API, pessoal, é basicamente uma forma de você coletar dados de um site, de um web service e por aí vai, tá? De forma automática, usando um programa como o R para fazer isso, tá? Você pega lá de um repositório de dados que está disponível na internet e dentro desse repositório você puxa lá os dados que você quer. De forma bastante livre, né? Basicamente isso que é uma API, ok? Enfim, né? E também, para quem tem lá um arquivo em views, tem um arquivo em stata, em SPSS, você também tem formas de coletar esses dados diretamente para o R. Ou seja, o R trabalha com diversos formatos de dados. Num nível lá um pouco mais avançado, né, para quem já está numa empresa, por exemplo, que tem um banco de dados SQL, por exemplo, você consegue não só fazer uma conexão com essa base de dados SQL, mas usar comandos de SQL dentro do R, né? Ao invés de usar as funções lá dos pacotes do R, né? Você também pode, para quem tem conhecimento, né, sobre isso e quer usar, você pode baixar um pacote e usar lá um select da vida, né, dentro do próprio RStudio, tá? Então, enfim, a integração, essa parte de coleta de dado, né, ela está completamente muito bem alinhada, né, muito bem explicada, muito bem detalhada dentro do R. De forma que hoje o R trabalha com todos os formatos possíveis, ok? Feita então essa ressalva, a gente continua a nossa aulinha aqui com um segundo exemplo, né? Eu fiz questão aqui de
mostrar para vocês a parte de coleta, né? Nesse primeiro exemplo, mostrando lá um dado, que é um dado bastante visto, né? Da conjuntura, que é um dado de inflação. Mas agora a gente parte para uma outra parte daquelas 4 operações, né? Coleta, tratamento, análise e apresentação de dados, que é justamente o tratamento, né? A gente pode criar lá um script que pega um número índice, né? De uma determinada série, no caso aqui eu vou trazer a produção industrial, e a partir desse número índice, a gente cria métricas que avaliam como que esse número índice está evoluindo ao longo do tempo, né? Porque um índice, em geral, ele tem uma tendência crescente ou decrescente, isso daí não diz muita coisa. A importante é o quê? A derivada, a velocidade que esse índice está evoluindo ao longo do tempo, né? E para fazer isso, você precisa criar as tais métricas de crescimento. Então, é basicamente isso que a gente vê aqui nesse segundo exemplo. Ok? De novo, né, para quem não sabe o que é número índice, lá no nosso curso de análise de conjuntura, a gente tem uma aula lá de fundamentos que a gente trata dessas questões. Beleza? Bom, vamos aí, né? A gente tem uma métrica que é bastante divulgada, né, nos cadernos de economia. Se você abre um caderno de economia, você vai ver, né? Que é a variação na margem ou variação contra o mês imediatamente anterior. A gente pode calcular isso, de novo, usando um códigozinho, né? Eu estou pegando o número índice lá da produção industrial, tabela 3653, para quem está online aí, né? Só lá no CIDA IBGE, como eu ensinei lá no início, né? Pega essa tabelinha 3653, e ele vai dar o número índice dessazonalizado. Daqui a pouquinho eu falo sobre sazonalidade também, que é um conceito bastante importante de dados econômicos, tá? Para fazer a variação na margem, você tem que expurgar o efeito sazonal, senão você vai estar fazendo bobagem, tá? Então, aqui, esse códigozinho, ele basicamente pega lá o número índice dessazonalizado da produção industrial, de novo, né? Cria lá um vetor de datas, seleciona lá o índice e o vetor de datas e cria aqui a variação na margem, que é o valor em T, contra o valor em T menos 1, né? Usando a função lag aqui. E aí a gente tem aqui, ó, dá um tailzinho para mostrar as últimas 6 observações, e a gente tem aí a variação na margem e o valor. Então, aqui em julho, né, de 2020, que é o último dado disponível, né, a produção industrial variou 7,95%. Depois de um abril terrível, né, de ter uma variação lá de queda, né, de quase 20%. Então, essa é uma forma de avaliar, né? Uma primeira forma de avaliar é você avaliar o crescimento em T contra o crescimento em T menos 1, tá? Obviamente que uma série como essa, né, eu vou produzir um gráfico aqui para vocês verem. Esse aqui foi vencido o primeiro exemplo, não save aqui. Vamos para o exemplo 2. Aqui eu já vi em detalhe, né, no exemplo 1, vou passar um pouco mais batido dessa vez. Gerar um gráficozinho só da variação na margem. De novo, né, ggplot 2, PIN SA, X aqui a gente bota o date, Y a gente bota o var margem. Vamos fazer um gráfico de linha. Por quê? Porque eu quero mostrar isso daqui. Ó. Uma característica, né, de uma variação marginal, né, é justamente essa variância aqui, tá vendo? Ela é uma série muito nervosa, né? Ela tem uma variância grande. Principalmente aqui, ó. Isso aqui é basicamente o efeito lá da pandemia, né? A gente teve aqui uma variação de quase 20%. Então, esse tipo de variação ele responde muito forte ao que aconteceu no mês, né? A produção é uma série mensal, então ele vai responder exatamente o que está acontecendo no mês. E é uma forma, obviamente, de você avaliar aí o que a gente chama
de variação na margem, né? O que acontece num mês contra o outro. Tá? Então, é uma primeira avaliação que o economista faz na hora que ele está analisando um dado, nesse caso aqui, um dado de nível de atividade. Ok? Uma vez que a gente faz isso, a gente quer agora fazer variações um pouco mais suavizadas. Então, ao invés de pegar aqui variação contra um mês, talvez seja interessante a gente pegar a variação do mês T contra o mês T menos 12, ou seja, ver a comparação entre um mês no ano T contra o mesmo mês no ano anterior. Tá? Fazendo isso, a gente consegue dar uma suavizada, né, na variação e ver exatamente o que está acontecendo. Nesse caso, quando eu estou pegando um mês T contra o mesmo mês do ano anterior, a gente vai pegar um outro número índice. A gente não pega mais o número índice com ajuste sazonal. Vou mostrar aqui, vou fazer um gráfico aqui, né, só para vocês verem que eu estou chamando de série com ajuste sazonal. Isso aqui, ó, é a tal série com ajuste sazonal. Tá vendo? Para fazer a comparação do mês T contra o mesmo mês no ano anterior, eu não pego esse índice. Eu pego o índice sem ajuste, ou índice encadeado, que é essa linha 22 aqui, e é o que está no slide lá também. Que eu ensino, né? Mostro o que é a variação interanual, que eu acabei de falar, e aqui pego lá a tabela 3653. Tá? Só que um outro índice lá, a série 3135, que é o índice sem ajuste sazonal. Fazendo isso, a gente faz a mesma coisa, né? Calcula aqui, né, na função mutate, a variação interanual, tá? Que é o quê? É o mês T contra o mês T-12, no caso aqui, que é uma série mensal. Se fosse uma série trimestral, seria o quê? Seria T-4, certo? E aí a gente faz um gráfico, né? Copiar aqui. A gente substitui, né? Ao invés de ser PIN SA, vai ser PIN. E aqui vai ser valor também. E aí, repare, ó, essa série aqui ela já não tem o ajuste sazonal. Repare que ela tem aqui um comportamento que se repete ao longo do ano. É isso que a gente chama de sazonalidade. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como faz o tal ajuste sazonal. Obviamente, usando R para isso. Bom, e aqui vou mostrar a tal variação interanual. Observe que a gente já tem uma série que ela é mais suavizada, né? Ela já dá alguma indicação de tendência. Todas as séries econômicas agora, né, a gente vai ver um desastre, né, da pandemia. Então, sei lá, para modelar, né, como a gente faz lá no curso de macroeconometria, talvez seja interessante fazer um trabalho, né, de tirar esse outlier aqui que a pandemia gerou nas séries econômicas. Né? Para que modelar um negócio desse aqui? Né? Talvez não faça muito sentido. Mas estou só pensando alto aqui. Ou seja, a gente já tem o quê? Já tem uma série mais suavizada, que dá lá como que está o crescimento, né, da produção industrial ao longo do tempo. Por fim, a gente pode suavizar ainda mais, que é fazer a tal variação acumulada, né, num determinado período. Para fazer uma variação acumulada, a gente tem que seguir basicamente aí 3 passos. A gente calcula lá a variação percentual, né, em relação ao período imediatamente anterior, que foi o que eu fiz com vocês. Depois transforma esse valor, que a gente chama de fator, que é basicamente somar, né, lá esse valor percentual, e depois a gente multiplica todos os fatores que a gente quer acumular. Então, se a gente quer fazer lá uma variação acumulada em 12 meses,
a gente vai fazer lá o produto de 12 fatores, tá? Fazer isso na mão, né, dá trabalho, tem funções para fazer isso. De novo aqui, né, e aqui eu dou aí como que a gente pega lá, para quem ficou curioso, né, usar lá o pacote do Leripio, tem o linkzinho aqui, ó, deixar o GitHub do Leripio famoso aí para a galera. Está disponível lá no GitHub, não está disponível no CRAN, então você precisa seguir os passos que estão lá na página do Leripio para instalar. Você tem que instalar o DevTools e depois instalar o pacote. E aí eu estou usando uma função lá dele, que é a cum_i, para fazer o quê? Essa acumulação em 12 meses. Tá? Fazendo isso, eu estou criando aqui ó, com a função mutate, variação anual, a cum_i sobre o índice sem ajuste sazonal, 12 meses, e aí a gente cria aqui uma variação acumulada em 12 meses. Ok? Fazer isso lá no RStudio. É essa linha 33 aí. E por fim, né, eu uso lá a função innerJoin do pacote deployr para a gente poder juntar aqueles dois datasets, o PIN-SA e o PIN, né? O PIN-SA com o índice com ajuste sazonal e o PIN sem ajuste sazonal. E aí a gente coloca todo mundo no mesmo dataset. Uma vez que a gente consiga fazer isso, dá uma olhada aqui, ó. A gente tem aí o número índice com ajuste, variação na margem, a produção industrial, variação interanual e a variação anual, tá? Basicamente aqui, o que a gente quer ver, né? A gente quer ver lá como se comporta a produção industrial, o número índice dela, né? A série em nível, e métricas de crescimento, né? Vamos ver como que a produção industrial está crescendo ao longo do tempo, tá? Então, a gente pode visualizar isso de forma bastante interessante, que é produzir o que a gente chama de gráfico múltiplo, né? E é basicamente isso que essa linha aqui está fazendo. Eu quero produzir esse tipo de gráfico aqui. Ou seja, com esse códigozinho aqui, eu transformei lá o meu dataset, que a gente chama, né, de wider para long, construí aqui um filter, né, a partir de 2014, e criei com essa função facetWrap aqui, dividindo, né, por variável. E aí eu tenho um gráfico para a produção industrial, sem ajuste, para a produção industrial com ajuste, a variação anual, a variação interanual e a variação na margem. No mesmo gráfico, um gráfico múltiplo, tá? Ao invés de construir lá vários gráficos individuais, a gente tem uma coisa bonita como essa daí. E aí, num único slide, eu consigo fazer aí a gente chama de avaliação de elevador, né? Ver como que a produção industrial está se comportando, né? Seja numa métrica um pouco mais volátil, né, que é a variação na margem, seja um pouco mais suavizada, que é a variação interanual, seja uma ainda mais suavizada, que é a variação acumulada em 12 meses. Então, por todas as métricas que a gente vê, ó, tá vendo? A variação anual aqui, ó, a gente está tendo uma queda forte aí da produção industrial nos últimos anos. E bem antes da pandemia, né? Existem diversos fatores que explicam, né, esse comportamento da produção industrial, mas a gente está vendo, de fato, a produção industrial tem sofrido bastante aí nos últimos anos. Tá? Então, é uma análise que a gente pode fazer sem abrir nenhuma planilha, tá? Sem produzir, sem nem olhar para o Excel, tá? De forma completamente automática aqui para vocês. A ideia aqui, pessoal, é o quê? É você conseguir automatizar esse tipo de análise na medida em que, quando sai lá o dado, um novo dado, né, da produção industrial, você consegue automatizar de forma completa a análise da tua pesquisa. Então, você vai perder aí 3 minutos para atualizar teus dados e aí ter uma apresentação completamente automática assim que o dado sai, tá? Então, isso daí facilita bastante a análise de dados econômicos, tá?
Bom, a gente viu, então, como coletar os dados, né, lá no primeiro exemplo, né, os dados de inflação, foquei em como pegar o dado de um site do IBGE, nesse caso aqui que a gente trouxe hoje. No segundo exemplo, eu mostrei como tratar os dados, né, criar lá as métricas de crescimento para você ter uma análise um pouco melhor, né, da tua série, do teu número índice, como está se comportando a tua série. E agora, como eu falei, vamos focar aqui na questão de dessazonalizar um dado, né? Sazonalidade é um problema? Falem aí, já passaram por isso? Já tiveram que dessazonalizar uma série? Deem um feedback aí. Bom, é um problema muito comum, né, em séries econômicas, a existência de sazonalidade, ou seja, dentro lá de um ano calendário, você tem lá um comportamento que se repete. No caso da inflação, a inflação diminui, né, ao longo do primeiro semestre e aumenta ao longo do segundo, né? E você pode ter esse efeito em diversas séries, tá? Para ilustrar, né, eu vou aproveitar aqui e vou trazer um outro exemplo. Pegar dados lá do nosso IPEA Data, né? Para quem conhece aí, é uma base de dados lá do IPEA, né, que tem um conjunto lá de séries bastante importante, bastante interessante, principalmente para quem trabalha com séries econômicas. E a gente pode, de novo, né, não entrar lá no IPEA Data e pegar lá direto os dados com o R, tá? Usando esse pacote aqui, EcoSéries, tá? Eu vou pegar aqui os dados do CAGED, esse códigozinho aqui, ó, que é o número lá da série. Se você colocar, deixa eu abrir aqui o IPEA Data, né? Abrir aí o site do IPEA Data, um pouquinho lento aqui. IPEA Data, base de dados lá do IPEA, né, que tem diversas séries econômicas, diversas fontes, né, de informação. Quanto carrega aí? Deixa eu abrir aqui o exemplo 3, né? O último exemplo aí que a gente vai ver hoje, de novo, né, para quem ficar aí até o final, vai ter acesso a todos os scripts, a todos os slides dessa aula, vai poder reproduzir. Deixa eu ver se carregou aqui. Abrir o site aí do IPEA, né? IPEA Data é um site que tem bastante série, né? Bastante coisa. Eu vou pegar aqui o dado do antigo CAGED, tá, pessoal? CAGED, lá o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do IBGE. E aí, aqui agora só tem o novo, tá? Mas eu estava pegando o velho lá com aquele código. Se vocês repararem lá no canto inferior esquerdo, tem um JavaScript show lá e tem o número da série. É aquele númerozinho ali que a gente usa para pegar os dados do IPEA Data, tá? Uma vez que eu tenha esse código, aqui eu estou pegando os dados do antigo CAGED, né? Essa bobagem que o Ministério da Economia fez, né? Que é acabar com o CAGED, mas enfim. Linha 10 aqui, a gente está pegando essa série. E aí, de novo, né? Eu vou mostrar aqui, com aquele pacote, o ggplot 2, vocês veem aí que tem um efeito sazonal muito forte, tá vendo? Por quê? Porque todo final de ano lá, as empresas registram no mês de dezembro as demissões daquelas contratações temporárias, né, que as empresas fazem no último trimestre, né? E elas demitem, registram no último mês, dezembro. Por isso que dezembro sempre é bem negativo. E aí isso gera o quê? Gera o tal efeito sazonal. E aí, para ter uma ideia, né, da tendência de uma série como essa, a gente precisa fazer o quê? Fazer o tratamento sazonal. Como que a gente faz? A gente vai usar aqui um pacote seasonal, que eu estou carregando aqui logo no início do script. E aí eu uso a função dele, né? Função SIAS, e pego lá o dado com a função final. Criei aqui
um valor SA com um ajuste sazonal. Uma vez feito isso, a gente pode fazer um gráficozinho aqui, ó, e aí já fica bem melhor para avaliar, né, o comportamento dessa série, tá vendo? Você tem uma queda forte aqui no saldo, né, do saldo de empregados e desempregados, tá? Uma série mensal que faz lá o saldo líquido entre empregados e desempregados, divulgado pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje em dia, Ministério da Economia. E aí começou a recuperar aqui, né, lá no final de 2005, mais ou menos, e estava crescendo, né, até, o dado aqui vai até dezembro de 2019, né, como eu falei, foi interrompido. Mas aqui a ideia aqui é só para mostrar como que a gente consegue, né, dessazonalizar a série, tá? Para quem quer maiores detalhes, né, sobre esse tipo de trabalho, existem vários métodos, né, para dessazonalizar. A gente está usando aqui o método automático, né, lá do pacote Seasonal, mas tem outras formas também de fazer, a depender do rigor, né, que você quer dar para esse tipo de trabalho. Ok? É também uma outra forma de fazer, então eu suavizei aqui a minha série, que era um gráfico como esse, virou um gráfico como esse daqui. E aí dá uma análise bem mais interessante. Ok? Bom, por fim, a gente consegue melhorar ainda mais a leitura criando uma média móvel. Média móvel virou aí um termo que até está saindo no Jornal Nacional, né, por causa do coronavírus, etc. O pessoal usa lá o termo média móvel, né, de número de casos nos últimos 7 dias e por aí vai. A gente pode suavizar os nossos dados aqui, esse gráfico que eu estou mostrando, criando aí uma média móvel de 12 meses. Então, ele vai criar uma média móvel dos últimos 12 meses. Se acrescentar mais um mês, ele anda. Então, é basicamente isso que é uma média móvel. E aí você consegue ter um gráfico como esse aqui. Para fazer isso, eu uso uma funçãozinha aqui do pacote Sul, que é a roApply, e crio aí uma média móvel com esses dados do cadastro geral de empregados e desempregados. Ok? Bom, pessoal, os exemplos que eu tinha para mostrar eram esses. E, para terminar o trabalho, né, lembra lá que eu fiz a coleta do dado, tratei o dado, né, tanto nos exemplos 2, 3 e 4, é basicamente tratar os dados, né? E agora a gente quer fazer o quê? A gente quer apresentar esses dados, né? Apresentar esses dados num formato aí que seja interessante para o leitor. No caso aqui, que era o exemplo de hoje, né, era uma aula. Então, precisava o quê? Produzir uma apresentação, né? Então, saio lá do meu script de R e vou para um script do tipo RMD. Eu vou fechar aqui esse PDF e vou abrir agora justamente o arquivo que gerou esse PDF, que é esse arquivo aqui, ó, RMD. Reparem que esse aqui é o único arquivo que eu produzi para a aula de hoje, tá? Tem aí, ó, tudo que vocês viram lá nos slides está aqui. Sobre o professor. Isso aqui é por trás das cortinas, tá, pessoal? É o trabalho que a gente faz aqui na análise macro para produzir material, produzir os exercícios lá do clube. É um arquivinho do tipo RMD que gerou a aula de hoje, tá? E aí, só descendo aqui para vocês verem, né? Dá um zoom aqui, né? Ele gera aí um arquivo. Então, ele combina, né? Esse arquivo aqui, ele combina texto, que é essa parte aqui, com código, que é essa parte um pouco mais clara aqui, tá? Então, aqui é um arquivo que a gente chama de reprodutível. Eu saio lá daquele mundo de Word, de Excel, de PowerPoint, de View, de SPSS, e produzo um único arquivo com texto e código, tá? E os códigos, aqueles que eu mostrei ao longo da aula de hoje, ok? E aí ele vai produzindo aqui tudo que eu mostrei para vocês, tá vendo? Tá tudo aí até lá o final. E uma vez que eu terminei de gerar o meu arquivo aqui, eu venho aqui em Canite e ele vai gerar lá
ele vai processar, né, todos os códigos que estão no meu script, no meu arquivo. Tá vendo? 32, está passando por todos os chunks, tudo, e está produzindo lá, está lendo, né, esse arquivo que combina código e texto para produzir o quê? Produzir um PDF no final. O output dele, né, é o quê? É uma apresentação. Ao invés de ficar abrindo PowerPoint, Excel, Stata e Views, você construiu um arquivo reprodutível, você pode compartilhar com um colega de trabalho, com um colega de faculdade, sei lá, vocês combinaram, um faz uma parte do trabalho, outro faz outra. Aí como é que compartilha? Manda um arquivinho desse daqui lá para ele, tá? Tornando aí o trabalho muito mais simples. Dá para produzir uma monografia toda feita em R Markdown, dá para produzir um... Saiu, ó, mágica, saiu o PDF aí. Bum! Foi a apresentação aí que eu apresentei para vocês, tá? Então, essa apresentação foi produzida lá no RStudio, né? E é basicamente isso que a gente ensina aqui nos nossos cursos aplicados de R, desde lá do curso de Introdução R, os cursos aplicados de macroeconomia, né? Analisar dados macroeconômicos. Todos os nossos cursos têm nivelamento, né? Então, não é necessário nenhuma experiência prévia no R, no RStudio, para poder fazer o nosso curso. E aí você gera um produto, né, como esse daqui. Então, aqui, pessoal, como eu falei, né, a ideia é o quê? É você sair daquele mundo lá que eu mostrei nesse slide aqui, né, que você tem vários programas, né, o Word para produzir uma monografia, o PowerPoint para uma apresentação, o Stata para rodar um modelo, etc., etc., para um arquivo como esse daqui, que a gente acabou de gerar. Isso daí faz o quê? Eu fui lá no site do Banco eu estou cismando com o Banco Central, site do IBGE, peguei o dado lá do IPCA, peguei o dado da produção industrial, fui no site lá do IPEA Data, peguei o dado do CAGED, né? Coloquei tudo aqui no gráfico, no scriptzinho, para gerar essa aula para vocês. Então, torna o quê? Totalmente reprodutível num único documento, sem eu ter que abrir vários programas, sem eu ter que fazer aí diversos arquivos, né? Trabalhar com diversos arquivos. Fica tudo no mesmo arquivo, tudo no mesmo programa, que no caso é RStudio, e usando uma linguagem de programação para fazer lá o tratamento, análise. Se eu quisesse incluir um modelo, poderia incluir, enfim, tudo aqui concentrado num único arquivo, tá? Vamos lá, eu separei aqui umas dúvidas, aí você vai respondendo aí, tá, Vitor? Uma coisa que o pessoal sempre está trazendo aí para o debate. Python R, Python não está assumindo o protagonismo? Obviamente que nós somos enviesados para o R, porque nós fazemos as coisas aqui muito bem com R, mas eu queria ouvir você aí, Vitor. Pois é, essa é uma discussão, né, que a gente tem feito lá no Data Economics, né? Um programa aí semanal que o Renato, o Leripe e eu estamos fazendo, né? A gente está convidando sempre uma pessoa que é bem posicionada no mercado. A gente já trouxe o Flávio Abdenur, o Wilson Freitas, o Leonardo Monastério, o Cláudio Chiquida, tem outras pessoas aí também para serem entrevistados, e para todo mundo a gente sempre faz essa pergunta, né? R ou Python? E aí na quinta-feira, a Ana Carolina, uma pessoa muito gente boa, muito cientista de dados, ela fez uma colocação, também fiz essa pergunta para ela, e ela fez uma colocação muito boa para responder essa pergunta, que é o seguinte, e também vai muito em linha com o que eu penso, tá? Para quem é professor, né, como eu, como a Ana também a gente sente a dificuldade do aluno em aprender uma linguagem nova, para quem nunca programou, né? E o R, ao contrário do Python, ele é muito simples de aprender. O código dele é muito mais simples. E, além disso, ele tem uma vantagem, como eu falei lá no início da aula, que é o RStudio, né? Que é esse ambiente aqui que eu mostrei para vocês. Você consegue centralizar a análise
de forma muito simples, num único ambiente, num único IDE. Então, para quem está começando, isso faz toda a diferença, né? Facilitar esse tipo de primeiro passo, né? Aquela barreira que a gente sabe que existe. Para quem está aprendendo uma linguagem de programação, ela se torna menor. Então, por isso, né? Talvez só por isso, o R aí seja mais recomendado para quem está começando. E aí, depois que a pessoa aprendeu R, aprendeu uma linguagem de programação, sabe codar de forma já autônoma, né? Ela vai aprender qualquer outra linguagem, seja o Python, Julia e por aí vai. Então, como professor, eu recebo dúvida aqui diariamente dos alunos, eu acho que o R é muito mais indicado por causa disso. Vamos para mais uma pergunta aqui. Alguém perguntou, foi o Walter Luciano, se a linguagem R auxilia na análise de custos e precificação para pequenos negócios. Não sei se ele está falando sobre precificar a compra de pequenos negócios, esse tipo de coisa. Tudo que envolve análise de dados, né, que você tem lá uma base de dados, você precisa fazer conta, como foi o que a gente fez aqui na aula, né? O R serve para isso. E serve no sentido de automatizar as coisas, né? Ao invés de você ter que fazer toda hora lá o point-click, né? Você consegue criar um scriptzinho e automatizar isso. Então, se, por exemplo, né, você precisa fazer uma precificação de preço toda semana, né, você simplesmente cria lá um scriptzinho e faz isso de forma automática no dia que você precisa disso. Então, tudo que envolve análise de dados é possível de ser feita com R, tá? O Gabriel Borba perguntou, você recomenda usar R junto com o Power BI da Microsoft? Para quem tem uma necessidade muito de visualização de dados, né, que está lá mais na área que a gente chama de BI, né, Business Intelligence, precisa criar um dashboard, etc. Você consegue, inclusive, usar o Power BI, já dei curso disso, que você internaliza lá os scripts de R, né? Usa, por exemplo, o ggplot, que eu mostrei aqui na aula, para fazer visualização de dados, né? Então, para quem tem essa necessidade de criar dashboards, etc., dá para fazer essa integração. Ainda que, né, eu não mostrei aqui, porque não era o escopo da aula, mas já fica aí um spoiler, né? Vou fazer uma aula de Shine nas próximas semanas ou meses, não sei. Você consegue criar um dashboard usando o Shine, e aí tudo dentro do RStudio, né? Você cria lá o script e faz o deploy do dashboard já para um servidor ou para outro lugar que você queira, e você consegue fazer a visualização lá dos seus dados totalmente integrado no R. Mas se você quiser usar o Power BI, é possível também, obviamente. O Conrado Ferreira perguntou, boa noite, professor, sou aluno do quarto período de economia, tenho noções básicas de R, faz mais sentido para mim o curso de R para análise de dados ou direto para formação? Depende do que você quer, né? Se você quer, de fato, masterizar aí essa parte de modelagem de dados macroeconômicos, né? A formação ela vai te dar todo o conteúdo. Você vai ver coisas que provavelmente você não vai ver na tua faculdade, seja nas cadeiras de econometria, seja nas cadeiras de macroeconomia. Então, se você quer, por exemplo, produzir lá uma monografia modelando uma série econômica, modelando uma série macroeconômica, essa formação vai te dar isso. Se você quer, por exemplo, fazer um estágio lá num research de banco, etc., a formação vai te dar isso. O curso de introdução R, ele é mais para quem quer conhecer a linguagem e não tem ainda uma noção exata, que é uma mentoria exclusiva comigo, para tirar dúvida, etc. O curso de introdução R, ele vai para isso. Então, se você quer já ter todos os passo a passos para, sei lá, para um estágio, para uma monografia, eu recomendo fortemente que você faça a formação. Beleza. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente gostou muito. Vamos ter novas aulas em breve. Será divulgado aí nos nossos canais. Lembrando, se você tem 92 pessoas agora, já segue aí. Vitor, olha só, atingimos 1000 seguidores aqui no YouTube. Bacana, né? Um número bem bacana. Então, sejam todos bem-vindos, sigam os nossos canais no Instagram, que a gente está sempre publicando ali um conteúdo pílula aqui, conteúdos bem profundos no Data Economics, nosso podcast semanal.
tá certo? E é isso. Sigam nas nossas redes e contem conosco para aprender R. Aqui é o melhor lugar. Até mais. Vitor, obrigado e vamos nessa. Uma boa Abraço, noite. pessoal. Obrigado aí por assistir.